Nós vamos continuar. Nós estamos numa série, está meio picado, né? Esse mês, mas estamos numa série. Hoje é a terceira mensagem sobre progredindo e avançando. Você quer progredir e avançar? E hoje eu quero falar, olha só o tema: cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Então diga bem forte: cuidado com as distrações. Vamos. Olhe para 3, 4 pessoas e fale: irmão, irmã, cuidado com as distrações. Vamos lá. Nós temos tanta coisa, amado, ao nosso redor, que querem nos distrair, tirar a nossa atenção, o nosso foco em Deus e na sua palavra. Agora, eu creio que dentre os aspectos que nós estamos tratando aqui na vida da igreja, nesses cultos de terça-feira, sobre progredir e avançar, eu creio que um dos aspectos que nós temos que nos atentar, nós temos que nos livrar, nós temos que cuidar, mas um pouco mais, nós temos que nos livrar das distrações que estão ao nosso redor. E eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Pega aí a sua Bíblia, abra comigo. Nós estamos falando hoje sobre cuidado com a distração. Por isso que eu estou falando dessa questão do celular. E pelo menos na hora do culto, no momento da mensagem, a gente tem que... Eu vejo tantas vezes irmãos que chegam cedo, e naquele momento, aqueles 10 minutos, quando começa a contar, o departamento de oração começa a orar. Eu vejo vários irmãos assim, sentados aí, mexendo no celular. Gente, que isso? O ambiente sendo preparado para oração. E eu venho às vezes lá por trás, eu vejo, e dá para ver, pessoas mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, fazendo coisas tão naturais, no momento que ela deveria estar se preparando para cultuar o Senhor. Eu quero ouvir um amém aqui. Não, eu quero ouvir um amém mais empolgado, porque deixa eu lhe dizer, você pode não estar gostando, mas isso é ajuda para essa igreja. Então aqueles 10 minutos que nós temos antes de começar aqui o culto, né? Sempre nós temos o departamento de oração, 20 minutos antes do culto, eles começam a orar aqui. E a gente começa a contar 10 minutos para o início do culto, e as luzes são apagadas para que você possa estar aqui orando, sabe? E eu queria que isso não acontecesse mais no nosso meio, que isso não, eu vou começar a tratar mais sobre isso. Pessoas naquele momento ficam sentadas, isso tem adulto, tem adolescente, tem jovem, todas as faixas etárias, ficam sentados mexendo no celular no momento da oração. Olhem para 3 pessoas e falem: isso está errado. Pode fazer, irmão, fala aí. Está errado, né? Eu vou fazer igual aquela música que virou meme na internet. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Não é possível que você não possa deixar de mexer um pouquinho no seu celular para orar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Pronto. Para a gente não ter distração, né? Então, 1 Coríntios, e você vai ver que isso está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35 diz: digo isto para o próprio bem de vocês. Você crê que seu pastor está dizendo isso para o seu próprio bem? Amém ou não amém? Pronto. Para o próprio bem de vocês. Não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente. E para que vocês possam, olha só, para que vocês possam fazer o quê? Forte, para se consagrar ao Senhor. Então ele está falando, ele estava colocando algumas coisas, corrigindo, e ele diz: olha, eu digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente. Olha que forte essa expressão, o que é decente. Sabe, às vezes a gente usa essa palavra decente ou indecente só relacionado a alguma coisa sexual. Mas existem comportamentos que não tem nada a ver com sexual, mas que também são indecentes. Sabia? É uma indecência essa questão que eu estou tratando hoje aqui. Povo crente, cheio do Espírito Santo, que ora em línguas. E no momento que temos aqui aquele momento santo de oração em línguas, pessoas ocupando o seu tempo com distrações naturais.
para que vocês possam se consagrar ao Senhor. Agora veja essa parte final, sem distração alguma. Então, o que tem nos impedido de nos consagrar mais ao Senhor? O que tem nos impedido de nos dedicar mais ao Senhor? O que tem nos impedido de passar mais tempo com a palavra? O que tem nos impedido de orar mais? Com certeza são as distrações. São as distrações. Então digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor. Quantos de vocês têm desejo de se consagrar ao Senhor? Diga amém aqui. Amém. Amém. Agora sabe que consagração vai requerer que você tome cuidado. E sabe, irmãos, eu não estou falando necessariamente de coisas pecaminosas. Vá comigo em Hebreus capítulo 12. Vamos lá, você está aqui? Ok, metade está, a outra metade não sei. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos, diga bem forte, livremo-nos. Veja, ele vai começar a citar de coisas que nós devemos nos livrar. Livremo-nos de todo peso e de todo pecado. Perceba que ele faz uma distinção de coisas que são peso, necessariamente não são pecado. Coisas que elas podem ser um peso para a nossa consagração, elas podem ser uma distração para a nossa vida com Deus, elas podem nos tornar pessoas mais lentas para as coisas do Senhor, e necessariamente não é um pecado. E ele fala assim, que nós devemos nos livrar de todo peso. Diga bem forte, peso. Nós temos que nos livrar de coisas que podem ter acesso à nossa vida, cotidiana, e isso ser um peso, e necessariamente não é um pecado. Mas começa a ser um peso, porque me impede, se torna uma distração. E eu não consigo avançar na minha vida espiritual, na velocidade que eu posso avançar. Por quê? Porque eu estou carregando peso. E ele fala, peso e do pecado. Diga assim, peso e pecado. Então são coisas que nós devemos nos livrar delas. Que tão firmemente se apega a nós. Olha só, coisas que se apegam a nós. Sabe, tem distrações que querem ficar apegadas com você. Existem coisas, e eu quero deixar claro, porque eu não estou nesse primeiro momento falando de pecado em si. Porque é óbvio que se você é um crente, você está lutando contra o pecado, mas além de lutar contra o pecado, você precisa cuidar e se livrar de coisas que são peso na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. E a Bíblia diz que são tipos de coisas que firmemente se apega a cada um de nós. Essas coisas elas pegam em nós, elas colam em nós, elas começam a fazer parte da nossa vida, e nós não percebemos que estas coisas muitas vezes são um ponto de apoio para o diabo nos manter aprisionados a uma vida natural. É por isso que às vezes, irmãos, é difícil no culto nós levarmos as pessoas a uma atitude natural, a uma atitude espiritual, porque nós estamos a maior parte do tempo com um comportamento muito natural, porque tem coisas apegadas a nós.
E ele diz assim: livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos, diga forte, corramos. Então, peso vai tornar você mais lento na corrida. Nós não fomos chamados para caminhar. Isso aqui, irmãos, a vida cristã não é uma caminhada ecológica. A vida cristã não é uma caminhada à beira da praia, que você está caminhando para relaxar, para que a sua mente possa esparecer. A vida cristã é comparada com uma corrida de um maratonista. Há um empenho, há um esforço, há um suor, há uma determinação. Alguém está entendendo aqui? Diga amém, por favor. Corramos. Você tem que correr. Deus está dizendo para mim, para você: ei, não seja tão lento. Olhe para alguém e fale assim: ó, o pastor que falou que Deus disse para você não ser tão lento. Vamos lá. Vocês estão devagar hoje, mas vamos acelerar aqui, povo. Corramos com perseverança. Então eu tenho dito aqui para vocês que em 2024 é necessário, é vital, necessário e é obrigatório que você permaneça na fé, que permaneça focado nas promessas de Deus. E não permita que nada que está acontecendo no mundo ao seu redor distraia você. Hoje eu quero colocar minha ênfase nisso. Irmão, em nome de Jesus, não permita que nada que está acontecendo ao seu redor neste mundo distraia você. Cuide das distrações. Cuide daquilo que necessariamente não é pecado, mas que está ocupando muito tempo na sua vida. Não permita que nenhuma distração tenha a sua atenção. Não permita que nenhuma distração tenha o seu foco. Não permita que nenhuma distração controle o seu tempo. Não gaste todas as suas forças e energias com aquilo que é distração, querido. Pessoas, elas estão se consumindo com tantas coisas naturais. Chega na hora do culto, elas estão cansadas. Elas não podem dar o melhor. Elas estão distraídas, elas estão dispersas. Irmãos, quantos de nós aqui, eu me incluo, já maratonamos alguma série? Você já fez isso? Pode confessar. Pronto, eu fiz também. Não, pode fazer assim. Sabe, muitas vezes nós nos dispomos por um longo tempo para tantas coisas, mas nós temos uma dificuldade para nos dispor para as coisas de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui hoje? Isso é verdade. Então, se nós queremos progredir, se nós queremos avançar, nós não podemos deixar que distrações tenham a nossa atenção, nosso foco, nosso controle, o controle do nosso tempo. Quantas vezes nós investimos tanto tempo em coisas de distração e depois nós dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia. Irmão, eu não creio que eu e você, eu não creio que ninguém aqui dentro pode dizer que não tem tempo para ler a Bíblia e não tem tempo para orar. Tempo é uma questão de administração, tempo é uma questão de prioridade. Se é prioridade para você, você arranja tempo, você coloca isso na sua agenda e você faz acontecer. Falta de tempo é uma desculpa para aquela pessoa que não quer fazer. Até porque Deus, ele não disse para que você leia a Bíblia dia e noite. Deus disse na sua palavra para que você medite dia e noite. É a palavra na sua mente o dia inteiro enquanto você está fazendo as outras coisas. Mas sua mente focada, sua mente não está distraída, sua mente não está dispersa para o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque você escolheu, você decidiu, você determinou aonde que a sua mente vai ficar. Sua mente vai ficar na palavra, sua mente vai ficar pensando nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1, coloca aí para mim. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram
ressuscitados juntamente com Cristo. Quantos aqui foram ressuscitados juntamente com Cristo? Digam um amém bem forte. Amém. Então ele diz assim: busque as coisas lá do alto. É uma busca, irmão. Busque as coisas lá do alto, sem distração, foco, determinação, atenção, sem distração. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto. E ele diz: e não nas que são aqui da terra. Agora perceba, as coisas que vão trazer distração para mim e para você estão aqui na terra. Você vai ter que escolher, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que se determinar a colocar a sua mente no lugar que a Bíblia diz que ela tem que estar. Isso não vai acontecer naturalmente, isso não vai acontecer espontaneamente. Você deve fazer o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 10. Você deve pegar o seu pensamento e levar ele cativo a Cristo, a obediência a Cristo. Senão sua mente vai ficar divagando durante o dia, se distraindo com tudo que está acontecendo ao seu redor. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Ele está dizendo que nós devemos ter um foco. Então por isso que eu digo nessa noite, cuidado com as distrações. Cuidado com coisas que entram na sua vida, roubam o seu tempo, roubam a sua atenção, roubam o seu foco, roubam a sua energia. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para estar presente aos cultos, você não tem tempo para servir ao Senhor, você não tem tempo, você não pode. Sabe o que é isso? Isso é um sinal de que a sua vida está cheia de distrações. Sabe, e a distração, ela pode ser algo pequeno e a gente não percebe. Eu não sei você, mas eu já fiquei assim, impressionado e assustado quando você entra no Instagram e você clica nos vídeos e a gente vai fazendo assim. Já fez isso? Faz assim ou assim para mim, pelo menos. Deixa eu ver. Quem já fez isso, faz assim. Ok, para eu só saber que vocês estão aqui comigo. Aí você vai fazendo isso. Você vai vendo vídeo, traz vídeo. Quando você vê, já foi 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Sim ou não, gente? Sim. Como é que você não tem tempo para orar? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? É pecado, pastor, mesmo ter um celular? Não. É pecado ter um Instagram? De jeito nenhum. Mas não deixe essas coisas virarem uma distração na sua vida. Não permita que essas coisas, eu estou usando exemplos, o celular, porque talvez é um instrumento que mais tem roubado o tempo de pessoas no nosso tempo, na nossa geração. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque são coisas que estão colocando os nossos pensamentos aqui na terra. Então, distração é uma estratégia do diabo. Manter eu e você distraídos. E sabe, irmãos, eu tenho percebido. Por que eu percebo isso? Porque eu prego aqui, então eu consigo fazer a leitura da reação da igreja. Distração é algo que acontece até no culto. E a gente precisa lutar, sempre estar organizando, fortalecendo algumas coisas, para que o diabo ele não consiga roubar a semente da palavra que você está recebendo aqui. Então, deixa eu lhe mostrar isso, que a distração é uma estratégia do diabo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4... Evangelho de Marcos, capítulo 4, o versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 18. Jesus está explicando a parábola do semeador. E ele diz assim: os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra.
Mas, versículo 19, mas as preocupações deste mundo. Sabe, preocupações podem ser a sua distração. Preocupações, como é que eu vou pagar as contas? Como é que vai ser amanhã? E como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? E sabe, às vezes você pode estar fisicamente aqui, mas a sua mente distraída com preocupações. Com preocupações deste mundo, preocupações com as coisas que você tem que fazer, preocupações com as coisas que você tem que resolver. Então você está sempre com a cabeça quente, você está sempre distraído com esses problemas, você está sempre focado, sua energia está sempre voltada para estas coisas, para as questões da vida natural, e você sempre pilhado, estressado, ou pilhada, estressada com isso. E aí você sabe que você não consegue tirar o seu tempo para a palavra, você não consegue tirar o seu tempo com a oração, porque sua cabeça está quente. E você já percebeu que quando nós estamos com a cabeça quente, a primeira decisão: hoje eu não estou com cabeça para orar não. Hoje eu não estou com cabeça para ir na igreja não. Hoje eu não estou bem não. Hoje eu não estou com cabeça para... O que é isso? São distrações. Então ele fala que a as preocupações deste mundo. Repita bem forte. Preocupações, vamos. Deste mundo. Um pouco mais forte, diga. Preocupações deste mundo. Um pouco mais forte agora, com um pouco mais animado, alegre. Vamos lá. Preocupações deste mundo. Então essas preocupações, elas são distrações para você. Elas tiram o teu foco, sua atenção. Então você está distraído porque você está preocupado com as coisas da vida natural. E ele continua sobre a fascinação da riqueza. Algo que te atrai pelos olhos, te fascina. Então, este mundo natural, ele está cheio de coisas que atraem o nosso olhar, atraem a nossa visão, trazem distrações, nós ficamos fascinados, distraídos. E ele diz assim: mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem. Ambições, coisas que nós desejamos, coisas que nós queremos, coisas que nós pontuamos como meta para a nossa vida. E essas coisas, elas começam a ser uma distração. Hobbies que nós temos. Quantas pessoas dedicam horas para os seus hobbies, mas não tem tempo para ler a Bíblia, mas não tem tempo para orar. Pessoas que acordam 4 horas da manhã para pescar, mas não podem acordar 4 horas da manhã para orar. Pessoas que podem fazer estas coisas no natural, fazer essas coisas. Então, o que é isso? São distrações. Quem está entendendo aqui? Diga amém. E o que essas distrações fazem? Olha só o que diz ali: sufocam. Então, escreva isso: distrações sufocam a palavra. Repita comigo: distrações sufocam a palavra. Mais uma vez: distrações sufocam a palavra. Sabe, deixa eu lhe dizer algo. Faça isso com o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, vamos fazer juntos aqui uma lista do que tem na minha vida que é uma distração. Sabe, eu vou citando coisas aqui, pode ser que não seja o seu caso, mas o Espírito Santo, ele é poderoso para aplicar essa palavra no coração de cada um de forma individual. Você sabe agora aí no seu coração o que é uma distração na sua vida. Você não precisa esperar o pastor citar o seu caso. Você tem o Espírito Santo, enquanto eu prego, enquanto eu ensino, o Espírito Santo está aplicando isso aí em você agora. Sorria. Para que sorrir, pastor? Para quem está do seu lado pensar que não é com você. Quando você sorri, não é para mim.
Mas distrações sufocam a palavra. E faz o quê? E ela, a palavra, fica de que jeito? Fica infrutífera. Então, o diabo tem usado essas distrações. Olha esse texto que eu quero mostrar para você. 2 Timóteo. Capítulo 3. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. O versículo 4. Ele está falando sobre os últimos dias, que são os nossos dias, a característica das pessoas desses últimos dias. Então, ele vem numa lista nos versículos anteriores. Eu só quero destacar o versículo 4, que diz assim: traidores, atrevidos, convencidos. Agora veja isso aqui: mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Então, distração está sendo uma ferramenta de Satanás. Por quê? Porque essa geração, e ouça isso, gente, vocês estão aqui comigo, amém ou não amém? Eu não estou falando das pessoas que estão lá fora perdidas. Eu estou falando dos crentes. Então nós vivemos uma geração de crentes, de pessoas que servem ao Senhor, que são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Muitas das vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. Nós estamos sempre escolhendo aquilo que nos dá mais prazer, porque não é isso que as pessoas falam: se te dá prazer, faça. Não é assim? Bem, não é assim na Bíblia. A Bíblia manda você dizer não para os prazeres. Existem prazeres que precisam ser negados à nossa carne. Então nós não podemos ser mais amigos dos prazeres, ter mais prazer nas distrações, do que prazer em Deus. Alguém recebe essa palavra? Amém. Poxa, pastor, depois que o senhor viajou, está achando que você chegar com uma palavra mais animada, botar a gente para cima. Eu achei que o negócio ia ser diferente. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo. Acredite, eu estou colocando você para cima aqui nessa noite. O que é colocar você para cima? É colocar você numa comunhão mais perto com Deus. E sabe, para que você tenha uma comunhão maior com Deus, é necessário correções. Digam amém. Cuidado com as distrações que fazem com que você seja mais amigo dos prazeres, mais amigo do futebol que passa na televisão, do que amigo de Deus. Pode o jogo passar 2, 3 horas. Irmãos, eu não sei vocês viram a luta do Popó e do Bambam? Pois é, 2h pouca da manhã. Eu fiquei acordado para ver. Agora, você acha certo eu ter disposição para ficar acordado até tarde para ver uma luta ridícula como aquela? Que raiva que me deu. E aí Deus, ele dá uma direção para mim. Fala assim: olha, eu preciso que você passe uma madrugada em oração. Aí eu falo: Senhor, eu não consigo orar de madrugada. Para mim é tão difícil orar de madrugada. Senhor, me dá um sono quando eu oro de madrugada. Irmão, conversa fiada. Quem recebe essa palavra, diga amém. Tá tenso o negócio hoje aqui. Ainda bem que amanhã é feriado, que dá para você dormir bem com essa, né? Estou alugando um triplex aí na sua cabeça. Mas nós não podemos ser mais amigos dos prazeres. Sabe, eu não estou falando contra, de repente, você que gosta de algum esporte, de alguma coisa, e que você fique até mais tarde acordado para ver. Agora, você não pode se dispor para umas coisas naturais nesse nível, e quando se trata das coisas espirituais, você está cansado. Obrigado pelo amém aqui. Quando se trata das coisas espirituais, você tem sono. Está alguém entendendo aqui isso? Então, distração, não permita que nada que está acontecendo no mundo ao seu redor distraia você.
Distraia você da sua vida com Deus. Porque se você se envolver somente e exclusivamente com coisas naturais, tudo que você vai ter na sua vida é coisa natural. Agora, eu quero ler para vocês uma profecia que o irmão Reagan deu, 1º de janeiro de 1982. Tem 42 anos essa profecia. Ele falou essa profecia, essa palavra profética, em 1º de janeiro de 1982. Veja se não é atual. Olha só, eles vão passar ali para vocês. Não gaste todo o seu tempo com coisas naturais. Algumas destas coisas são legítimas e não há problema em dedicar um certo tempo, um certo período de tempo a isso. Mas preste atenção, observe, ouça, preste atenção ao seu espírito. E você dá ao seu espírito a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus. E você dá ao seu espírito a oportunidade de ter comunhão com o Pai e se edificar em sua santíssima fé. Não leva muito tempo, apenas 1 ou 2 horas das 24 horas. Apenas pague o dízimo do seu tempo para mim, diz o Senhor, e tudo ficará bem. Sua vida será mudada, será fortalecida e você será uma força poderosa para Deus. Não gaste, irmão, todo o seu tempo com coisas naturais. Eu queria que você olhasse para 3 pessoas e dissesse isso. Não gaste todo o seu tempo com as coisas naturais. Ok, mesmo sentado aí, vamos orar em línguas um pouco. Erga a sua voz, alto, forte.